Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui junto mais uma vez para falar sobre um tema também muito interessante para todos nós, porque eu acredito que todos nós, de uma certa forma, ou já sentiu ou sente, que é sobre o medo e como enfrentá-lo. Meu nome é Viviane Von Buren, eu atuo como terapeuta sistêmica, coach, mentora de mulheres, idealizadora de alguns cursos, inclusive esse mês nós estamos com uma novidade, mas aguarde nas redes sociais que estaremos falando. E estou aqui hoje para a gente falar sobre esse tema, sobre o medo. Não esqueça, ao assistir esse vídeo, de você curta esse vídeo, se inscreva no canal, independente de qual é o canal que você está vendo, se inscreva no canal, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, que é a Oficina de Mulheres. Então, participe e compartilhe com pessoas, que você vai estar ajudando muitas pessoas com essa informação. Acredite, seja um multiplicador de transformação, ok? Então, quando a gente fala sobre o medo, é muito interessante. Muitas vezes, eu até mesmo já falei sobre isso, a gente já cansou de ouvir sobre o medo. O medo, a gente já ouviu dizer que é algo que pode ser até positivo, porque o medo, ele te protege de você tomar algumas atitudes ou decisões, que o medo, na medida certa, ele pode ser bom. Na verdade, o medo é quando você tem um sentimento em relação a alguma coisa que realmente ele pode te paralisar, ele pode te frear, ele pode fazer com que você estagne, não avance e não avance. Mas interessante que quando a gente olha a Bíblia, e eu gosto muito de seguir, pautar a minha vida o máximo que eu posso pela Bíblia, porque é onde nós encontramos todos os princípios de vida, de valores, sabe? Que Deus nos deixou para que a gente pudesse ter uma vida íntegra, digna e abundante nessa terra. E a Bíblia não fala sobre o medo, sobre que o medo é importante, não fala do medo como uma forma positiva. Quando a gente olha lá na criação, quando Deus nos criou no projeto original, lá no Éden, nós não tínhamos medo. Ele nos criou para não ter esses sentimentos negativos, medo, dor, frustração. Nós não fomos criados para isso. Nós não fomos criados para isso. Na verdade, o que a gente entende é que o medo, ele chegou até nós através do pecado. Quando o pecado entrou, entraram os sentimentos, as emoções negativas, que o corpo não foi produzido, ele não foi criado para isso. Então, automaticamente, ele, por si só, criou alguns mecanismos para se defender das coisas externas que entram na alma do ser humano, para que ele não sucumba. Então, ele arranjou o seu próprio jeito de criar esses mecanismos, e que, infelizmente, esses jeitos nem sempre eles são positivos. Eles muitas vezes, na vida adulta, eles podem reverberar, eles podem refletir de forma negativa. Quando a gente lê na Bíblia, a palavra de Deus, ela diz assim, eu não vos dei um espírito de medo. Eles chamam medo de um espírito. Eu não te dei um espírito de medo, mas sim de ousadia, de poder, de moderação, sabe? A capacidade de se equalizar, de se equilibrar. Então nós não recebemos um espírito de medo, de covardia. Não, nós não recebemos. Mas a gente entende na Bíblia, a gente ouve falar sobre prudência, sermos prudentes. Ser prudente é calcular as possibilidades antes de tomarmos decisões e atitudes. Prudência, sim, faz parte de algo que Deus deixou para nós sermos prudentes. Precisamos ser prudentes e termos discernimentos. Quando nós estamos ligados com Ele, essa prudência e esse discernimento já habita em nós através do Espírito Santo, que nos ensina nas atitudes, nos dando insights, nos dando intuições, e através da palavra nós conseguimos tomar decisões mais sensatas. Mas hoje eu quero falar de tem vários tipos de medo.
né? Mas eu vou falar de 2 caminhos que o medo, ele chega até nós, seres humanos. De que forma, então, que neste mundo, o medo, ele está entronizado, ele é entronizado em nós. E muitas vezes já nascemos com medo. Por quê? Porque desde a barriga da nossa mãe, nós já carregamos, nós já transferimos da mãe, já lá no ventre, algumas emoções e sentimentos, porque a partir do 3º, 4º mês, o bebê ele é extremamente sensitivo e perceptivo, ele consegue perceber as sensações, as emoções e absorver as emoções da mãe. Então, muitas vezes, nós já nascemos com esse medo, mas não porque Deus nos criou com este medo, mas por causa das percepções que nós tivemos já no ventre da mãe. E quando criança, uma criança quando ela começa a engatinhar e andar, ela tem medo de uma tomada? Ela tem medo de se aparecer um cachorro, um Rottweiler, e ela tem medo de enfiar o dedo na boca, no nariz? Não, ela vai e enfia. Só que nós, os pais, e nós ouvimos nossos pais, o que nós ouvimos, o que é comum? Cuidado, se você enfiar o dedo nessa tomada, você vai morrer que nem um carvão. Cuidado, se você puser a mão, cuidado com esse cachorro, ele pode te lacerar. Cuidado, você tem que botar um cinto de segurança no carro, porque senão você bate e você vai voar e vai cair. Cuidado, você está aí nessa altura, se você cair, você vai arrebentar a cabeça. Cuidado, para de comer esse monte de coisa, senão você vai ficar uma obesa, feito um boi. Você entende? O medo ele é gerado por causa de um sentimento negativo que é colocado em nós. Se eu fizer isso, a recompensa vai ser terrível. Então vira um medo. Esse é um dos tipos de medo que nós temos. Medo de altura, medo de elevador. São medos que foram colocados em nós porque nós ouvimos na nossa infância, primeira infância, segunda infância, adolescência. Então nós ouvimos isso dos nossos pais, dos nossos cuidadores. Esse tipo de medo, cuidado, não confie nas pessoas, porque vai todo mundo te trair. Cuidado, não faz isso. Medo, olha, se você gastar o dinheiro, então, se você gastar tudo, você vai morrer de fome. Cuidado, que se você não acordar cedo e trabalhar feito um louco, tu não vai ter dinheiro para nada. Você está entendendo? Tudo é nos colocado a parte negativa se a gente não fizer. Isso não é prudência. Prudência é quando a gente ensina, que é o que Deus sempre nos fez. Sabe? Se você colocar o dedo na tomada, não é o ideal, porque ali corre corrente elétrica. É feito para colocar tomada, para gerar energia. Olha, o cinto de segurança é feito para te proteger e a gente tem que respeitar as leis. Quanto mais protegidos estamos, mais tranquilos nós podemos andar. Olha, cuidado com o cachorro, ele pode não te conhecer, pode sentir outro cheiro, ele ainda não te conhece. A gente não consegue colocar a parte positiva para as pessoas entenderem. Olha, não coma esses alimentos, por quê? Você precisa ser saudável, é muito bom ser saudável, ter longevidade, viver mais e melhor e tendo qualidade de vida. É mostrar o lado positivo, as coisas boas, para as pessoas entenderem e não crescerem com esse medo que se não fizerem, a recompensa é terrível. Quando a gente lê a palavra de Deus no Antigo Testamento, era assim. As pessoas faziam por medo do castigo, por medo do que poderia acontecer de forma negativa. E nós continuamos hoje com essa educação. E isso é terrível, porque gera medo. Medo que o ser humano nem experimentou, não foi nem ele próprio que encontrou, é um medo que foi gerado nele, que ele adquiriu. Existe também o medo das circunstâncias, de uma grande batida de carro que a pessoa sofreu, de um grande assalto, esses que acaba não ressignificando, não elaborando, e acaba que esse medo vai ficando como se isso fosse acontecer em qualquer momento, todas as vezes da nossa vida, então é preciso ressignificar também. Agora, nós temos o medo das faltas de sentimentos positivos que nós tivemos também nessa primeira, segunda e terceira infância. Falta de amor, falta de cuidado, quando você a criança que foi rejeitada, que foi maltratada, que não foi validada, a criança que teve um pai ou uma mãe que faleceu cedo, crianças que tiveram seus pais em separação, se sentem rejeitados, crianças que viram seus pais traindo, então eles se sentem traídos também. Então são esses sentimentos de abandono, de rejeição, de culpa e de traição que a criança
traz para a vida adulta, isso reverbera nos relacionamentos. Então, é uma pessoa que vive com medo. Se ela se relacionar, ela tem medo de ser traída. Se ela se relacionar, ela tem medo de ser rejeitada. Ela tem medo de ouvir não. Ela tem medo de não ser aceita. Ela tem medo de não ouvir não. Ela tem medo de trabalhar e se dar mal, que nem o pai. Ela tem medo de investir num novo negócio e ver que nem a família passou a vida inteira sucumbida em dívidas, tem medo também de empreender. Então são esses medos que trazemos das ausências, das faltas, das frustrações da nossa história que nós trazemos para a vida adulta. E esses medos realmente eles paralisam, eles fazem com que a nossa vida fique estagnada, trazendo uma paralisação dos talentos. E quem paralisa talento não multiplica propósito. E quando Deus nos dá talento, Ele nos dá talento para ele ser multiplicado, é para avançarmos. Então, como é que nós fazemos para enfrentar esse medo? A palavra de Deus também fala que o amor de Deus lança fora todo medo. Vamos entender o que é isso, esse amor de Deus que lança fora todo medo. Esse amor é a gente entender que tremendo amor é esse de Deus por nós e nós por Ele. Esse amor fala de relacionamento, fala de intimidade. Nós precisamos entender que esse Pai querido, que deu Jesus para morrer por nós, para nos trazer a filiação, a paternidade, esse relacionamento, que Ele tem o melhor para nós e que através disso nós temos acesso a tudo que foi elaborado por Deus na criação, sabe? Para nós virmos a imagem e semelhança dele e dominarmos sobre todas as coisas. Tem a ver com a nossa identidade, mas a nossa identidade do céu, o DNA de Deus. Quando nós sabemos a nossa identidade de Deus e temos intimidade com Ele, nós sabemos quem é Ele. Esse Pai maravilhoso, esse Pai bondoso, e que nele nós temos segurança, que nele nós temos abundância, nós temos provisão, que nele nós somos sarados, nós temos a cura, nós temos o perdão, nós temos a saída, nós temos a solução, nós temos o amor, nós temos o cuidado, nós temos a suficiência nele. Só que isso muitas vezes ele é deturpado e é impedido por causa do nosso relacionamento com o Pai da terra. Quando a gente não teve um relacionamento tão íntimo assim, tão, sabe, harmonioso, cheio de amor com o Pai aqui nesta terra, nós temos um desafio muito grande de nos relacionarmos com o Pai do céu, de ter essa intimidade, de confiança, de saber que Ele jamais vai te abandonar, Ele jamais vai te deixar desprotegido, Ele jamais. Se a gente andar em direção a isso, a esse relacionamento, conhecendo a palavra, em oração, conversando com Ele, cada dia mais nós vamos entender que Ele prometeu que estará conosco todos os dias da nossa vida, que nós somos filhinhos amados, protegidos, escondidos nele, protegidos nele. Ele é a nossa habitação e Ele habita em nós através do Espírito Santo, que habita em nós e fala conosco em todo o tempo todo. Então, querido, faça uma lista de tudo que tem te impedido, tudo que tem impedido de você avançar, lança na cruz porque Ele já levou, e receba o espírito de ousadia, de poder e de equilíbrio, de moderação, de equalização, que foi para isso que eu e você fomos criados, para superabundar, para transbordar aqui nessa terra. Fique com essa palavra, rumine e compartilhe com todos. Até o próximo vídeo.